No coração da Europa medieval, entre colinas cobertas de névoa e vales que guardam segredos de séculos, ergue-se uma fortaleza silenciosa. Em Navarra, na Espanha, ruínas conhecidas como Castelos Cegos ainda intrigam os arqueólogos. Na Escócia, torres circulares de pedra chamadas brochs permanecem quase impenetráveis, muitas sem sinais claros de portas. E na Alemanha, registros mencionam fortalezas erguidas sobre penhascos sem acesso visível. Suas muralhas de pedra resistiram ao tempo, ao vento e às guerras. Mas há algo que desafia qualquer explicação. Não existe porta, nenhum arco, nenhuma entrada visível. Apenas paredes maciças que se elevam contra o céu, como se fossem construídas para afastar não apenas inimigos, mas também os próprios homens. Imagine um viajante do século XIII aproximando-se dessas construções impenetráveis. Ele toca as pedras frias, percorre cada lado em busca de um portão. Nada. Como poderia um castelo existir sem passagem? Quem o ergueu? Para quê? E, sobretudo, como alguém poderia ter entrado ou saído de seu interior? Essas perguntas ecoam até hoje, deixando arqueólogos, historiadores e curiosos sem resposta definitiva. Crônicas antigas da Península Ibérica mencionam torres de vigília sem porta e fortalezas erguidas apenas para serem contempladas de fora. Mas seriam apenas metáforas ou registros fiéis de algo real? Alguns afirmam que os portões foram enterrados com o tempo, ocultos por deslizamentos de terra. Outros defendem que havia passagens subterrâneas, hoje perdidas. Há ainda os que sussurram lendas, construções destinadas a aprisionar espíritos, templos de cultos secretos ou fortalezas erguidas para enganar inimigos. O que permanece é a sensação inquietante de um enigma sólido como pedra, mas invisível como o vento. Um paradoxo medieval que atravessou séculos sem se desfazer. E você está pronto para explorar um dos mistérios mais perturbadores da Idade Média, as fortalezas que existem, mas não têm entrada? Para compreender o mistério das fortalezas sem entrada, precisamos mergulhar no cenário turbulento da Europa medieval. Entre os séculos XI e XIV, o continente foi marcado por guerras feudais, disputas religiosas e invasões constantes. Os castelos eram não apenas símbolos de poder, mas também estruturas militares essenciais. Ainda assim, em meio a centenas de fortalezas conhecidas, alguns exemplos desconcertantes se destacam. Muralhas imensas, erguidas em locais estratégicos, mas sem qualquer sinal de portão. Um dos casos mais citados encontra-se em Navarra, no norte da Espanha. Ali, arqueólogos investigaram restos de uma fortificação que, apesar de suas paredes maciças, não apresenta nenhuma abertura. O mesmo ocorre com certas torres no interior da Escócia, conhecidas como brochs, construções circulares de pedra seca. Muitas delas têm entradas tão estreitas e disfarçadas que parecem inexistentes. Já na Alemanha medieval, crônicas locais relatam burgs em penhascos inacessíveis, descritos como fortalezas sem portas visíveis. O contexto da época ajuda a compreender parte do enigma. O medo de invasores era constante. Povos nômades, cavaleiros errantes e até vizinhos hostis representavam ameaças diárias. Construir uma fortificação praticamente impenetrável podia ser um recurso estratégico. Mas surge uma questão: como abastecer, habitar ou defender um lugar que não permite acesso? Alguns historiadores sugerem que essas construções poderiam ter entradas subterrâneas, hoje bloqueadas por séculos de deslizamentos de terra e erosão. Outros acreditam que certos castelos foram erguidos mais como símbolos do que como habitações, estruturas de intimidação destinadas a mostrar poder, mesmo que não fossem práticas no sentido militar. Há também quem defenda que algumas dessas fortificações serviam como depósitos de tesouros ou lugares sagrados, com entradas ocultas apenas a sacerdotes ou membros de ordens secretas. Relatos de viajantes medievais reforçam a estranheza. Um manuscrito do século XIII, encontrado em mosteiros da Catalunha, descreve
torres de pedra onde ninguém habita, sem porta e sem janela, mas ainda assim guardadas por lendas de espíritos. Essa mistura de realidade arquitetônica e mito alimentou a imaginação coletiva. Para camponeses e soldados da época, tais construções não eram apenas inexplicáveis, eram assustadoras. O impacto cultural também foi profundo. Fortalezas sem entrada aparecem em contos folclóricos como prisões de criaturas malignas, templos erguidos para segredos inconfessáveis, ou até como moradas de santos que buscavam isolamento absoluto. No simbolismo medieval, a ausência de portas poderia significar a separação entre o mundo dos homens e o mundo do divino. Ao longo do tempo, estudiosos modernos começaram a reinterpretar esses enigmas. Arqueólogos identificaram que, em certos casos, a ausência de portas pode ser explicada por técnicas construtivas específicas, como acessos elevados que dependiam de escadas móveis ou pontes retráteis. Porém, mesmo com explicações técnicas, o fascínio permanece. A ideia de um castelo fechado sobre si mesmo continua a desafiar a lógica comum. Em resumo, o mistério das fortalezas sem entrada está enraizado no contexto histórico da Idade Média. Um período de guerras, crenças fervorosas e simbolismos profundos. E ao redor dessas construções cresceu um tecido de lendas e teorias que só aumentam a aura de estranheza. Mas o que realmente acontecia dentro dessas muralhas impenetráveis? Teriam sido simples construções de defesa ou esconderiam funções ocultas que até hoje não compreendemos? A investigação das fortalezas sem entrada leva-nos a histórias concretas, ruínas reais e registros que atravessaram séculos. Quando olhamos para o mapa da Europa medieval, encontramos pontos que se repetem como ecos de um mesmo enigma. Na Escócia, por exemplo, as torres conhecidas como Brocks se erguem em regiões remotas das terras altas. Feitas com técnica de pedra seca, algumas possuem corredores internos, mas suas entradas são tão estreitas e escondidas que, para o observador comum, parecem não existir. Muitos viajantes medievais descreveram-nas como paredes circulares sem abertura, e ainda hoje, arqueólogos debatem se eram fortalezas, residências ou monumentos cerimoniais. Na Espanha, especificamente em Navarra, ruínas medievais exibem muralhas inteiras preservadas, mas nenhum vestígio de portões. Escavações modernas revelaram fragmentos de cerâmica e restos de ocupação humana, confirmando que pessoas viveram ali. A questão persiste: como entravam e saíam? As hipóteses vão desde passagens subterrâneas até acessos de madeira que teriam apodrecido com o tempo. Na Alemanha, especialmente na região da Turíngia, lendas falam de castelos cegos erguidos em colinas. Um relato do século XIV menciona um cavaleiro que se refugiou em uma dessas construções durante uma batalha. Os inimigos cercaram o lugar durante dias, mas nunca conseguiram encontrar por onde ele havia entrado. Quando finalmente invadiram, após derrubar parte da muralha, não encontraram sinal de vida. A história, registrada em crônicas locais, permanece sem explicação convincente. Outros exemplos se multiplicam pelo continente. Em Portugal, há referências a torres fortificadas sem portas aparentes, ligadas a ordens religiosas que buscavam isolamento. Em alguns casos, acessos elevados exigiam escadas removíveis, o que fazia parecer à distância que o local era completamente fechado. Essas construções, no entanto, não eram apenas enigmas arquitetônicos. Elas alimentavam o imaginário popular. Para camponeses, monges e soldados da Idade Média, a visão de uma fortaleza inacessível evocava mistério e medo. Era comum nascerem lendas em torno delas, histórias de tesouros escondidos, de prisioneiros enterrados vivos ou de forças sobrenaturais que protegiam os muros. Em manuscritos do século XIII, conservados em mosteiros da Catalunha, encontramos descrições que misturam realidade e fantasia. Um cronista descreve: vi muralhas tão altas que tocavam o céu e não possuíam porta nem janela. Diziam que nelas habitavam os mortos,
e que quem ousasse dormir junto às pedras seria perseguido em sonhos por espíritos acorrentados. Essa narrativa, embora impregnada de imaginação, mostra como o mistério arquitetônico se fundia com crenças espirituais. Ao longo do tempo, surgiram tentativas de explicar racionalmente esses enigmas. Alguns especialistas em arquitetura militar medieval defendem que as entradas poderiam ter sido construídas em pontos elevados, acessíveis apenas por escadas móveis ou pontes retráteis. Outros afirmam que muitas dessas construções não foram castelos no sentido tradicional, mas sim torres de vigília ou locais de culto. Ainda assim, nem todas as explicações são suficientes. Em Navarra, por exemplo, as escavações revelaram camadas de ocupação, mas nenhum vestígio de escadas, rampas ou acessos subterrâneos. Isso mantém viva a ideia de que certos locais tinham uma função simbólica mais do que prática. E é nesse ponto que o mistério cresce. O que representava uma fortaleza sem porta? Para alguns, era a materialização da ideia de inacessibilidade, um espaço sagrado, separado do mundo humano. Para outros, uma forma de propaganda feudal, onde apenas a imagem de poder importava, não a utilidade. Mas os enigmas não param aí. Em certas regiões, moradores locais relatam fenômenos curiosos ligados a essas ruínas. Sons estranhos ao anoitecer, ecos que parecem surgir do interior das paredes, e até relatos de viajantes que afirmam ter visto luzes cintilando dentro de muralhas sem acesso. Embora muitos desses testemunhos possam ser fruto de imaginação ou lendas, eles reforçam o caráter enigmático dessas construções. As fortalezas sem entrada tornaram-se, assim, parte de um mosaico maior de mistérios medievais. Construções que desafiam não apenas a arqueologia, mas também a própria lógica humana. Cada pedra parece esconder uma história que ainda não conseguimos decifrar por completo. E à medida que mergulhamos nesses relatos e vestígios, a tensão aumenta. Afinal, estaríamos diante de erros de interpretação arqueológica ou de algo deliberadamente construído para permanecer fechado para sempre? À medida que avançamos pelo enigma das fortalezas sem entrada, as perguntas tornam-se mais intensas e as explicações se dividem entre campos de estudo diferentes. Aqui surge o verdadeiro conflito: ciência contra mito, engenharia contra lenda. Os arqueólogos defendem hipóteses técnicas. Alguns sustentam que os acessos estavam em pontos elevados, criados de propósito para dificultar invasões. Escadas de madeira removíveis ou pontes retráteis teriam garantido segurança. Essa prática era comum em castelos menores da Alemanha e da França. O problema é que, em muitos dos locais investigados, não foram encontrados vestígios que comprovem esse tipo de estrutura. Outra hipótese é a existência de passagens subterrâneas. Em Navarra, escavações recentes revelaram galerias próximas às muralhas, mas que não se conectavam diretamente ao interior da fortaleza. Seriam túneis desmoronados com o tempo? Ou construções posteriores que confundem os pesquisadores modernos? Sem provas conclusivas, a teoria permanece no campo da especulação. Os historiadores, por sua vez, lembram que nem todas as construções medievais tinham função prática. Algumas eram erguidas como símbolos de poder, destinadas a impressionar visualmente. Uma fortaleza sem entrada poderia servir como propaganda política, um aviso silencioso de força e invulnerabilidade. Nesse caso, a ausência de portas seria intencional, uma mensagem em pedra para subjugar aliados e intimidar inimigos. No entanto, os cronistas da época acrescentam camadas de mistério. Um manuscrito escocês do século XIV descreve um torreão circular onde ninguém podia entrar, pois não havia abertura. Diziam que era a casa dos deuses antigos e que sua porta só aparecia para os iniciados. Esse relato reforça a interpretação religiosa ou ritualística. Talvez esses lugares tenham servido como templos secretos, acessíveis apenas a sacerdotes de ordens restritas. No campo das lendas, as hipóteses são ainda mais perturbadoras. Em algumas regiões da Alemanha, acredita-se que fortalezas sem entrada
foram erguidas para aprisionar entidades malignas. Os muros, fechados por todos os lados, funcionariam como uma prisão eterna. Já em partes da Península Ibérica, há quem diga que tais construções eram locais de sacrifício, onde apenas os sacerdotes conheciam passagens ocultas que se fecharam para sempre. Os antropólogos acrescentam outro ponto: a simbologia medieval. A ausência de portas poderia representar o isolamento espiritual. Um castelo fechado sobre si mesmo simbolizava o mundo dos mortos, inacessível aos vivos. Essa interpretação é sustentada por paralelos em outras culturas antigas, como tumbas egípcias e monumentos megalíticos. Assim, as fortalezas sem entrada poderiam ser mais memoriais ou túmulos monumentais do que espaços de habitação. A tensão aumenta quando contrastamos essas explicações. Se aceitarmos a visão prática, tudo se reduz a soluções arquitetônicas perdidas pelo tempo. Mas se olharmos pelas lentes da simbologia e da fé, estamos diante de construções que transcendem a lógica militar. Lugares que podem ter servido para rituais, cultos secretos, ou até mesmo para alimentar o imaginário coletivo de medo e reverência. E o clímax dessa discussão está no fato de que nenhuma hipótese, por mais plausível que seja, resolve todos os enigmas. As ruínas de Navarra, os broches escoceses, os burgs alemães, todos apresentam inconsistências que desafiam tanto engenheiros quanto historiadores. Nenhum deles explica de forma definitiva como essas estruturas funcionavam, nem por que foram construídas assim. Esse impasse é justamente o que torna o mistério fascinante. Ele nos coloca diante de uma fronteira nebulosa entre o que a ciência pode comprovar e o que o mito insiste em preservar. Como escreveu um cronista catalão, os homens constroem com pedra, mas é o silêncio que guarda seus segredos. Assim, ao chegar ao auge desse mistério, resta a sensação inquietante. As fortalezas sem entrada não são apenas ruínas físicas, mas símbolos de um enigma que atravessa séculos sem resposta. Chegamos ao momento de separar o que é comprovado do que permanece no campo das lendas. O que realmente sabemos sobre as fortalezas sem entrada? Primeiro, é fato que existem ruínas na Europa medieval que apresentam muralhas aparentemente sem portas. Os broches escoceses, por exemplo, ainda podem ser visitados. Embora alguns tenham entradas estreitas e quase invisíveis, a impressão de inacessibilidade persiste. Em Navarra, Espanha, escavações confirmaram a existência de fortificações cujos acessos não foram encontrados até hoje. Já na Alemanha, especialmente na Turíngia, crônicas descrevem castelos sem portões, mas as evidências arqueológicas são fragmentadas. Segundo, hipóteses arquitetônicas têm fundamento. Escadas móveis, acessos elevados e pontes retráteis eram práticas comuns em castelos medievais. Portanto, a ausência de portas visíveis hoje pode resultar da destruição de estruturas complementares que não resistiram ao tempo. Terceiro, a possibilidade de passagens subterrâneas não pode ser descartada. Em algumas ruínas, foram localizados túneis colapsados. No entanto, nenhuma ligação direta foi comprovada com áreas internas de certas fortalezas. Do lado das lendas, encontramos narrativas que associam essas construções a rituais secretos, prisões espirituais ou símbolos de poder. Não há evidências arqueológicas que confirmem tais interpretações, mas é inegável que a imaginação medieval via nesses muros algo além da pedra. Em termos históricos, a visão mais aceita é que muitas dessas fortalezas sem porta não eram castelos no sentido militar, mas torres cerimoniais, depósitos ou símbolos de poder. A ausência de entradas visíveis pode ter sido intencional para transmitir uma mensagem de inacessibilidade. Portanto, o fact-check revela: sim, os locais existiram. Sim, o enigma é real. Mas grande parte do mistério permanece sem solução definitiva. O mistério das fortalezas sem entrada continua a nos desafiar. Entre ruínas silenciosas na Escócia, muralhas esquecidas em Navarra e crônicas alemãs que falam de castelos cegos,
percebemos que a Idade Média não deixou apenas armas, reis e batalhas. Deixou enigmas que resistem ao tempo. Talvez, para os construtores, a ausência de portas fosse um recurso prático, uma estratégia de defesa. Talvez fosse um símbolo, destinado a impressionar e amedrontar. Ou, quem sabe, uma expressão espiritual, um espaço onde o mundo humano não tinha lugar. A verdade é que não possuímos respostas definitivas. Essas fortalezas, no entanto, nos ensinam algo maior. A história não é feita apenas do que podemos explicar. É também feita de silêncios, lacunas e perguntas que permanecem abertas. Ao contemplarmos essas muralhas sem acesso, somos lembrados de que o passado não se entrega por completo. Ele guarda seus mistérios, forçando-nos a refletir sobre nossa própria busca por sentido. E assim, cada pedra desses castelos esquecidos parece nos dizer: há segredos que não foram feitos para serem totalmente revelados. E você, acredita que essas fortalezas eram apenas símbolos de poder? Ou poderiam esconder segredos ainda mais profundos da Idade Média?